Meu nome é André Ravazzi, eu entrei na UFABC em 2011, faz um tempinho, e a UFABC trouxe foi um mar de oportunidades que ela trouxe. Ter entrado aqui fez ser o que eu sou hoje. Eu queria sempre fazer engenharia, desde criança, e aí eu só conhecia as tradicionais, né? A USP, o ITA, a UFSCar, e aí eu prestei o Enem, e aí um amigo meu comentou que existia um curso de engenharia aeroespacial, que era exatamente o que eu queria fazer, num lugar chamado Universidade Federal do ABC. Aí eu, então vamos ver onde está, né? Aí eu vi que é perto de casa, que é uma federal, que eu tinha nota no Enem para passar, e fui. Só que aí eu entrei aqui e eu não entrei em engenharia. A gente não entra aqui em engenharia. A gente entra aqui num bacharelado de Ciência e Tecnologia, para quem for fazer exatas e biológicas, e bacharelado de Ciências e Humanidades para quem for fazer humanas. E isso foi assim um primeiro divisor de águas na minha vida. E então eu entrei e comecei a fazer o curso. Eu consegui muito traquejo. Uma coisa que a faculdade, principalmente a UFABC, traz para a vida é traquejo. Porque, como o Danilo falou, muitas coisas se aprende aqui com coisas muito específicas que não dá para aplicar toda hora, em qualquer lugar. Na aero a gente aprende muito sobre mecânica dos fluidos, sobre aerodinâmica, mas você não vai aplicar isso a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas o traquejo matemático que isso trouxe para a minha vida foi muito importante. Isso eu acho que é um dos principais pontos da UFABC. É trazer traquejo não só matemático, mas por causa da interdisciplinaridade, trazer traquejo em outras coisas, como conversar com outras áreas, conversar com pessoas de realidades diferentes e poder ter aulas de matérias que são totalmente fora do seu curso. Como, por exemplo, eu fiz engenharia espacial, mas eu tive aulas de filosofia, eu tive aulas de pesquisa científica e física quântica, que são totalmente fora da engenharia, que outras universidades é um pouco mais complicado de você entrar nesse mundo. Então, eu comecei a fazer o curso. Um tempo depois, eu tive a oportunidade de participar da Campus Party, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, e foi graças à UFABC, porque eu comecei a conversar um pouco com o Wesley, que é um dos caras do Alumni, e ele conheceu o pessoal da Campus e me levou para lá. E lá eu conheci muita gente. Eu comecei como voluntário e fiquei lá 3 anos, todo evento participando, e eu conheci muita gente lá. E foram vários networkings. Logo em seguida, desde pequeno, eu sempre gostei muito de programação. Meu irmão, que é da engenharia mecatrônico, ele me deu uns livros, né, de programação, que eram enormes, assim, não li nenhum inteiro, mas eu peguei um pouquinho da parte de programação e comecei a programar. Eu já entrei aqui já sabendo um pouquinho de programação. E eu tinha uma empresa também, quando eu entrei aqui, que era uma empresa de desenvolvimento de software. Na verdade, não era software, era sites, né, que estava tendo um boom na época. E então eu trouxe um pouquinho disso para cá. E com essa parte de empreendedorismo, eu acabei mudando um pouco, saindo um pouco da engenharia e indo para o mundo de startups. Eu entrei na primeira startup ainda como não tinha formado. Eu entrei em 2015 numa startup que fazia a gestão de RH. E startup é uma coisa que lembra um pouco a UFABC, porque as coisas lá são muito são corridas num sentido positivo. Você tem que fazer muitas coisas. Você é contratado para fazer, por exemplo, eu fui contratado para ser engenheiro de software, mas eu acabava fazendo outras coisas além de engenharia de software. E isso traz um aprendizado muito grande para a sua carreira e para você como pessoa. E desde então eu não saí desse mundo de startups. Hoje eu trabalho numa startup que desenvolve soluções na área da saúde, usando inteligência artificial para prevenir doenças. Que é outro ponto que a UFABC trouxe em mim, que é o impacto social que a sua carreira tem que ter na sociedade. Porque não adianta você só pegar, por exemplo, uma faculdade pública e não devolver depois para a sociedade.
Então, isso é uma coisa bem importante. Num segundo momento, foi outra oportunidade que eu tive aqui dentro da FBC foi ir para os Estados Unidos. Fiquei lá 1 ano pelo Programa Ciências Sem Fronteiras. E, de novo, lá trouxe muitas experiências. Eu tive a oportunidade de participar de um estágio pela NASA. Eu desenvolvi projetos de engenharia espacial lá. Participei também de um projeto de aeromodelismo. Participei de uma competição grande nos Estados Unidos. E tudo isso trouxe mais traquejo matemático e interpessoal para a minha pessoa e para a minha carreira. E aí, voltando para cá, eu acabei, de novo, entrando numa startup. E essa startup era um pouquinho diferente das outras. A startup, ela fazia outras startups. Mais ou menos isso. Você vinha com o seu projeto e a gente ia lá, alocava um monte de pessoas para trabalhar nela e desenvolvia o seu projeto. É quase uma consultoria, mas não era bem consultoria. E ali, esse traquejo todo matemático ajudou muito, porque a gente desenvolveu soluções para empresas, que eram startups também, na área de mobilidade urbana e financeiro. E isso requer uma certa maturidade matemática para você poder pegar a parte de programação e aplicar essas nuances de cada modelo de negócio. Isso foi extremamente bom para a minha carreira, porque isso fez com que eu desenvolvesse mais. E sempre aliado com a FBC, porque eu trabalhava, dessa vez era um emprego full-time, né? Então eu ficava o dia inteiro na empresa e vinha aqui para a FBC e tinha mais matemática, mais física e mais relacionamento que fazia com que eu chegasse no dia seguinte na empresa e trouxesse um pouco dessa realidade, trouxesse um pouco essa interdisciplinaridade que traz criatividade na solução de problemas, que é uma coisa que as empresas procuram muito hoje em dia, que é um profissional criativo, que traz parte da sua experiência para dentro da empresa. Porque hoje as empresas grandes, elas são muito eficientes em tocar o modelo de negócio delas. E é muito difícil desviar. Então, um jeito que elas têm de inovar é trazer profissionais que têm backgrounds diferentes. Então, no caso do Danilo, por exemplo, ele é físico, só que ele está no mundo da computação, no mundo da inteligência artificial, porque ele pode trazer da experiência dele coisas que vão melhorar a empresa e vão inovar. E eu, vindo da engenharia, na computação, que foi uma guinada, também eu trouxe muito da parte de engenharia e matemática para essa área. E aí eu tive uma outra guinada na minha vida, que foi, eu estava nessa empresa, eu já era tech lead, eu já tinha um cargo alto lá, eu ajudava outras pessoas, desenvolvedores lá dentro, e aí apareceu uma oportunidade de trabalhar na Embraer. E qual é o sonho de toda pessoa que está na engenharia espacial? É trabalhar na Embraer. E eu, então, larguei tudo para ser estagiário na Embraer. E aí eu fui lá. E, obviamente, a UFABC que deu essa oportunidade, porque nas entrevistas era muito engraçado. Parecia que as pessoas tinham combinado que eles estavam puxando um pouco você é engenheiro, mas tá aí, você já mexeu com marketing? Você já mexeu com programação? Qual a sua experiência nisso? Como é que você pode trazer uma solução para uma engenharia que é tradicional? Como é que eles davam um case e você tinha que pensar um pouco além da engenharia em si para poder resolver. Eu lembro que numa das dinâmicas uma proposta era fazer uma missão para Marte e quais pessoas você ia trazer para essa missão. Então, eu tendo essa veia interdisciplinar e sabendo que existe outras coisas além da engenharia, eu e um outro colega da FBC, a gente trouxe outras soluções que foram diferentes dos outros grupos. Trazer pessoas de outras realidades para dentro dessa missão na dinâmica. E, acabando o estágio, eu já estava pleiteando uma vaga para ser engenheiro na Embraer. Só que aí um colega meu, da outra empresa que eu trabalhava como engenheiro, me ligou
E aí eu tive a outra guinada na minha carreira, que foi voltar para o mundo de startups, só que agora numa startup que eu acredito que vai dar um impacto muito grande para a sociedade, que é uma empresa que faz análise de imagens médicas para prevenir lesões, para prevenir doenças. E, de novo, lá, hoje, no meu trabalho hoje em dia, o traquejo matemática que a FBC trouxe é imprescindível. Por exemplo, lá eu estou dando um curso de matemática para engenharia, por quê? Porque para fazer inteligência artificial, para fazer machine learning, para fazer todas essas coisas da moda que a gente fala, precisa de uma base matemática muito forte. E a engenharia trouxe isso. Porém, existem outras prerrogativas, existem outras coisas que não é todo lugar que se discute, que a gente discute muito a parte ética da coisa. Porque a gente mexe com dados médicos, mexe com coisas que são sensíveis. Então, tem toda a parte ética que tem que ser levada em conta. Então, eu também sou um pouco responsável pelo compliance dessa parte. Que, obviamente, foi o fato de eu ter outras experiências, além da engenharia aqui dentro, que possibilitou eu estar nesse meio. Acho que é.